Boa noite! Eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. E hoje estamos aqui para falar para você sobre o que você pode fazer para o universo agir a seu favor. Será que você pode fazer alguma coisa? Será que você tem que mentalizar? O que você poderia fazer? Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba o propósito das informações dessa live é dar informações que servem para você e para qualquer pessoa. A base do material que eu estou usando aqui, que é do Sr. L. Ron Hubbard, não é crença, então a gente vai usar muito da lógica e como que você pode observar a partir do meio que você vive, a partir da sua experiência mesmo, se essa informação tem ou não tem sentido para você. Uma coisa que eu quero que você saiba é que tudo que a gente fala na live são coisas que você pode por si mesmo comprovar e ver se tem sentido. E é funcional para qualquer pessoa, independente do nível, independente do sexo, independente. Eu vou mostrar hoje sobre uma lei. Então, fique atento, fique atenta, ok? Outra coisa também importante. Meu nome é Luciana Santos, aqui está Diva Rosina. A gente traz informações que foram testadas, pesquisadas, utilizadas em vários países, não só foram como são. E baseada aqui, tudo que a gente fala nessas lives da Genetic Scientology é escrito, pesquisado, codificado, organizado pelo Sr. L. Ron Hubbard, o nome dele tá aqui, tá bom? Então bora lá, eu vou ler um trechinho da página 67 desse material aqui, cujo texto é A Vida como um Jogo. E o que diz? Quando a pessoa está atolada na luta, muitas vezes gigante de sobreviver, ela tem uma tendência para não considerar que há alegria em viver. Já viu isso acontecer? Às vezes a pessoa está passando por tanto problema, tanta dificuldade, que ela já acha que será que realmente tem alegria em viver? E aí tem mais. A pessoa tem uma tendência para duvidar que possa existir algo como divertimento. Isso não acontece com todo mundo, mas acontece com muitas pessoas, né? Na realidade, quando as pessoas entram na casa dos 30, elas começam a se interrogar sobre o que aconteceu com a infância, quando elas realmente podiam desfrutar das coisas. Vocês já viram isso acontecer? A pessoa às vezes chega aqui já falando, nossa, depois dos 30, começa a doer aqui, começa a doer ali. Não, a vida não é isso não. Quando eu era mais jovem. Então a pessoa já não vê mais a vida como ela via antes. Por que isso acontece? Tem mais um pouquinho para terminar, tá? A pessoa começa a pensar se o prazer de viver não será alguma espécie de armadilha. E começam a acreditar que não é bom se interessarem muito por pessoas ou coisas novas, já que essas podem trazer algum tipo de desgosto. E muitas pessoas começam a entrar de acordo em ter uma vida minimalista. Por quê? Quanto menos eu tenho, menos eu perco. Tem gente que tem essa teoria aí, que não é funcional. Agora, por que a pessoa começa a ter esse tipo de ponto de vista? Por que ela já começa a achar que tudo vai contra ela? Por que ela fica mal? Então, o que você, vendo essa live, poderia fazer para o universo agir a seu favor? Agora, um pequeno detalhe. Será que é o universo que age a seu favor? Vou responder isso, mas eu quero que a Diva... Você tem alguma ilustração prática da vida? Porque às vezes você que está assistindo pode ter um pouco mais de clareza do que a gente está falando com base em alguma história. Então você tem, Diva, alguma história aí de alguém que o universo parece que deu uma dá na cabeça da pessoa?
que não age a favor, como tem outros que agem. Agora, qual é a diferença, né, de uma pessoa para outra? Sim, eu tenho uma história muito engraçada, porque... Engraçada, né? É engraçada porque a pessoa fez tudo certinho para que a vida corresse exatamente. Ela programou a vida dela certinho. Estudou, montou uma escolinha, depois ela foi participar de uma licitação para ganhar uma concorrência ali, que seria assim, a vida dela ia correr de vento em popa, ia dar tudo certo. De repente, ela perde essa licitação. E ela desistiu de ter escolinha, de ser professora, como se aquilo para ela foi uma pancada, Luciana, muito forte. E ela fez tudo certo. Ela fez tudo certinho, ela pagou tudo o que tinha que fazer para ter aquela condição de estar naquela licitação. E quem ganhou foi uma pessoa que não tinha nem 50% do que ela tinha feito. Ela achou aquilo muito desonesto e ficou assim, pô, mas por que isso aconteceu comigo? Estudou certinho. Porque ela fez tudo certo. Ela falou, não é possível, tem alguma coisa errada, só que não sei o que. Só que daí desistiu de tudo, como a Luciana falou, a pessoa vai começando a viver uma vida mais isolada, porque começa a pegar medo da vida, mas só que daí ela tinha um outro sonho, ela tinha um sonho de casar. Aí ela também fez tudo certinho. Era virgem, casou na igreja, casou no civil, fez tudo bonitinho. E também tinha um sonho também, de ter uma família, então ela queria ter filhos. Se programou durante 2 anos para ter filho e nada de filho. Aí ela também achou assim, não, deve ter alguma coisa errada. Ou é com você, ou é comigo. Porque eu fiz tudo certinho. Eu posso ser mãe. Mas vamos ver onde está o problema. Foram no médico. Porque alguém tem que falar onde está o erro, né? Aí foi no médico, aí descobriu que o marido não podia ter filho. Foi a maior decepção. Ela falou, poxa vida, eu me programei para casar, para ter filho, esperei o tempo certo, com 25 anos ela casou, porque ela já tinha estudado, né? E de repente não podia ter filho. Aí foi aquela frustração, foi um desgosto muito grande, porque ela já tinha até o quarto do filho que ela estava esperando, porque era um sonho dela, e nada aconteceu. Aí o casamento dela continuou mais. Aí, mas já não era mais a mesma coisa. Aí quando deu 7 anos de casado, o marido mostra, vai falar, não é possível. Nossa, olha as condições deles, eram boas, né? Eles tinham uma condição de vida boa, eles tinham assim, sabe quando uma pessoa pode se programar para um filho que tem o seu quartinho, tem tudo. Nossa. Não é uma pessoa que sofreu para conseguir tudo, já tinha uma vida estabilizada, já tinha uma estabilidade financeira. Só que quando aconteceu tudo isso, aquela estabilidade de tudo certinho, que deu tudo errado. Nossa, em várias situações, né? Várias situações. Teve a escola, teve o filho, o próprio casamento, mas depois ela tocou a vida. Tinha bens, não tinha bens? Tinha bens, aí ela começou a alugar casas. Aí se supõe, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a pessoa agora não tem marido, não tem filho, o marido morreu, poxa. E tem dinheiro. Tem dinheiro, então se tem dinheiro, ainda tá conspirando a favor, tá indo bem, mas não é assim. Ela começou a ter dinheiro, como ela tem até hoje. Eu conheço ela há 50 anos. Só que essa situação ficou tão mal resolvida, porque até hoje ela faz essa pergunta, que fica aí rodando na mente dela. Por que a minha vida tomou esse rumo? Tá desfrutando de dinheiro, pelo menos? Não tá desfrutando, por quê? Por ela ficar com aquilo na cabeça. Porque eu não fui mãe, eu não tive um casamento. Porque ela casou para ser pro resto da vida, né? Não tenho filho, não tenho marido, não tenho nada. A minha vida acabou, perdeu a graça. E com essa ideia ela acabou tendo surto. Um surto, foi internada. Nossa. E hoje ela vive nessa vida de quem não sabe o que aconteceu e começa a ter vários tipos de problemas. Uhum. Ela não consegue mais ter vida própria. Não controla mais a própria mente. Não controla a própria mente. Só que você vê ela hoje, ela parece ser uma pessoa que está calma, tranquila. Está dopando. Mas ela está dopada. A vida dela perdeu o sentido. Aí a mãe dela falou para mim, nossa, olha o que aconteceu com a minha filha. Ela estudou, ela casou, ela fez tudo direitinho. Eu não sei por que a vida dela descambou é sem volta, não tem volta. E hoje ela está com 50, a mãe está com 75, a mãe falou, nossa,
Se eu morrer, quem vai cuidar dela? Dinheiro ela tem. Então aquilo que o dinheiro pode comprar, tá tudo certo. Mas a sanidade, a vida dela, ela não vai conseguir de volta, porque ela entregou tudo. Ela começou, que nem a Luciana falou, ver a vida difícil, não tem mais graça, não tem mais amigo, porque perdeu a graça. Agora, por que aconteceu isso com ela? Porque ela fez tudo certinho. Isso é. Pois é, né? O universo conspirou aí a favor, vai. Ou seja, agiu a favor dela. Porque a pessoa tem condições de criar uma escola, teve condições de pagar uma faculdade, de estudar, de ter uma escola própria, falando do prédio e etc. Aí teve a possibilidade de ter um bom casamento, de ter um filho, tinha dinheiro, não deu certo. Um marido, que tinha dinheiro, não deu certo. E depois, no fim, depois de passar por tudo isso, tinha dinheiro pra viver feliz, desfrutar, viajar, também não deu certo. Então qual foi o problema aí? Se tudo aparentemente estava agindo a favor dela. Agora a pergunta é, e ela mesma? Porque às vezes a pessoa espera sempre algo de fora, né? Tá? O universo conspira, a lua na posição tal, o astro blá blá blá. E o propósito não é criticar essas coisas. Mas às vezes a pessoa busca muitas coisas de fora para dentro. Vou ser feliz quando eu pegar isso aqui e fizer assim. Mas e como você pode aumentar a sua capacidade para que você tenha mais facilidade de resolver os problemas? Porque, ó, olhando assim, exatamente como as coisas são. O universo, exemplo, essa mesa está aqui. Quando que essa mesa vai agir ao meu favor? Quando eu usar a minha força para empurrar a mesa. Isso é uma coisa que serve para qualquer pessoa em qualquer ponto do planeta. Agora o ponto é, como que eu posso aumentar a minha força para empurrar essa mesa? Porque às vezes a vida deu tanto na minha cabeça, tanto na cabeça aí de alguém, que a pessoa já está sem energia. A pessoa já não tem mais aquele ânimo. Então vale a pena te falar o porquê que a pessoa perde energia, perde a força, antes até de falar um pouco mais dessa coisa do universo. Para você que já assistiu outras lives, lembra da mente analítica, lembra da mente reativa, então. A mente reativa é a mente que faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. Como que ela aumenta? Como que essa mente ativa tem força e poder de comando sobre a minha vida? Através do acúmulo de dor. A dor traz com ela as imagens de dor, todas as gravações, as suas experiências dolorosas, elas trazem carga. Você pode sentir. Você já teve uma discussão com alguém? Então, quando você tem uma discussão com alguém, se você lembrar, você pode, dependendo da pessoa, volta até aquela raiva de novo. Ou uma pessoa que é tímida, só dela imaginar que de repente ela vai conversar com alguém. Imagina uma pessoa tímida e quer conversar com uma pessoa que gosta e nunca se relacionou ou se relacionou muito pouco. Então, só de imaginar que ela vai ter que conversar, ela já começa a se sentir assim, mal, com vergonha. Pensa o que o outro vai pensar, pensa em falar e não fala. Então, sabe, só imagina toda uma cena e fica com aquela sensação, com aquela carga. Essa carga, ela tem uma origem. Teve um momento que ela foi criada e esse momento tinha dor real. E na maior parte das vezes, as pessoas não se recordam. Porque quando você se recorda, é mais fácil você resolver. Se você sabe que tá com medo porque à noite você foi roubado, nossa, depois do roubo eu fiquei com medo. Então é mais fácil você lembra, né? Você fala, não, eu vou passar através desse medo. Mas e aquelas coisas que você não lembra, que tá lá nas profundezas do seu inconsciente? Então a mente reativa se alimenta disso. E ela vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. E como eu li no início, aqui o trechinho do livro, a passagem desse livro aqui, que eu cheguei a ler, fala, né? Por que a pessoa, na primeira fase da vida, que é na infância, tudo é lindo para a maioria das pessoas. Tipo, ela vê beleza nas coisas, tá curiosa, e depois ela mina essa energia. Ela vai perdendo a autoconfiança, a segurança, vai ficando cada vez mais recuada. Gente, não tem universo que aguente ajudar uma pessoa assim.
Então, se a pessoa acumula coisas que ela não lida no próprio universo dela, como que ela vai lidar com essas coisas no universo aqui fora? Ela não vai saber por que ela atrai determinado tipo de situação, por que atrai determinado tipo de pessoa, por quê? Por que comigo? Quem nunca se perguntou, mas por que eu? O que eu fiz para merecer? Então, muitas vezes o que você deixou de fazer, que a maior parte das pessoas, não falo todas, mas a maior parte tem uma grande resistência de cuidar delas mesmas. Então o universo pode estar preparado ali para você usufruir, desfrutar dele. Mas se você mesma não está agindo a seu favor, não tem universo que vai agir a seu favor. Que é a história da mesa. O universo tá aqui, ó. Eu só vou pôr pra frente se eu usar a minha força. Por mais que eu sentimentalize que mesa se mexe, existem leis nesse universo aqui material. Então, essas leis não permitem que todos façam determinadas coisas. Então, tem uma lei para que sirva para todas. Existe uma lei da gravidade, por exemplo. Não adianta eu falar, peraí, vou mentalizar, na hora que eu soltar esse livro ele não vai cair, ele não vai cair. Ai, meu Deus, ele caiu. É uma lei daqui. Então, e é uma lei que serve para todo mundo. Não importa a religião, não importa a cor, não importa o credo, não importa. Então, como eu falei também no início da live, o propósito dessa live é dar uma informação muito lógica que qualquer pessoa possa usar. E eu ainda vou dar 3 dicas sobre essa questão de você fazer o universo agir ao seu favor. Tá bom? Não vou ficar falando só de problema, mas é para você compreender e ver a realidade do assunto. Tá bom? Então vamos lá, Cláudia. Eu quero falar que a maioria das pessoas fala, querer é poder. Querer não é poder. Fazer é poder. Então, se você quer alguma coisa, você tem que fazer, mas você tem que se preparar. Porque esse universo, ele é um universo de barreira. É praticamente impossível você viver aqui passando por tudo sem se deparar com nada. Só que quando você vê uma barreira, o que você tem que saber? Você tem que ter conhecimento para saber superar. Então, quando falar o poder da superação, mas que poder que é esse? Não é pular uma barreira, é como eu vou resolver essa situação. Então, as pessoas às vezes vivem se iludindo, falam, comigo vai dar tudo certo, aí dá errado. Mas a culpa é desse, a culpa é... Não, não tem culpado. A culpa é sua, de não se preparar, porque dependendo do que você quer, vai vir uma barreira específica para aquilo. Então, você tem que se preparar. E muitas vezes a pessoa fica assim, achando que as coisas vão acontecer como mágica. Não existe mágica. Existe sim um conhecimento que você tem que aplicar. Exatamente. Boa noite aí para você que chegou depois. E eu sempre costumo cumprimentar quem vai ver essa live, que na verdade é um vídeo, né? Já não é mais live, quem vê depois. Boa madrugada, boa manhã, bom dia, bom o que for. E muito obrigada por você estar aí realmente acompanhando o trabalho da gente. E eu quero te lembrar que a gente está aqui para levar consciência. O que é consciência? A percepção. Para ajudar você a perceber uma coisa que talvez você possa não estar bem. Esse é um dos propósitos da live. O outro, que é o nosso trabalho de modo geral, é eliminar as cargas da mente ativa, acabar com a mente ativa. Porque enquanto existe uma mente ativa, existe muito mal no mundo. Muitas pessoas, e com certeza você, já passou por uma situação de emoção ruim, incontrolável. Não importa se foi a ira, ou seja, muita raiva, apatia, que é desinteresse pelas coisas, um tédio. Qualquer emoção ruim que você não controlou vem da mente ativa. Então, enquanto existir esse descontrole, vai existir muito mal no mundo. Então, nós existimos realmente para eliminar a mente reativa e fazer com que você use o máximo do seu potencial e adquira a capacidade para resolver os problemas da vida. Veja bem, você aumenta a sua capacidade para resolver os problemas. Genética não promete que você nunca mais vai ter problema. Você está na vida. A vida, por si só, já tem os seus problemas. A pessoa nasce, precisa de roupa, precisa comprar roupa, alguém precisa ter dinheiro, precisa trabalhar. Então é natural que o problema já está aí pronto. A questão é o quão capaz você é para resolver as coisas com mais habilidade, mais facilidade. Certo? Outra coisa que eu mencionei na live, a Diva contou a história aqui de uma pessoa que tinha tudo para dar certo e não deu certo. Então, o exemplo que eu falei foi essa questão da pessoa achar que o universo age a favor sem ela usar a força dela.
mas você precisa usar a sua força. E para você usar a sua força, tem que ter capacidade. Mas se a sua capacidade não aumenta, sua energia vai minando, aí daqui a pouco você não vai empurrar mesmo. Então não tem universo que aguente agir a seu favor. Agora, falei também da mente reativa, que é a mente que faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. E uma coisa que eu não falei foi da mente analítica, que é a mente que você utiliza para resolver os problemas. É a mente que é consciente, é a mente que te ajuda. Então, como você pode alimentar essa mente que ajuda você? O que você pode fazer? Você pode falar, tá, Luciane, diga, vocês já me falaram o problema, é a solução. Tem alguma? Tem uma solução. Tem muita coisa nesse material aqui, não tem como eu ler o livro, eu li um textinho, tá? Do senhor Ellen Hubbard, problemas do trabalho. Apesar do tema seus problemas do trabalho, aqui não tem só problemas do trabalho, fala muito sobre a vida. E eu vou te dar uma informação que é muito útil para que você utilize no seu dia a dia, observe melhor. Porque o universo não conspira ou não age, né? Melhor falar assim, a seu favor. Mas antes, você quer falar algo, Vivi? Eu gostaria de falar que às vezes as pessoas sonham com uma coisa e acontece ao contrário. E a pessoa fica, mas por que aconteceu tudo errado? Eu estava no lugar errado, na hora errada e falei com a pessoa errada e deu tudo errado. Isso tudo acontece porque realmente a mente tem um poder. Os seus pensamentos, eles vão numa direção e atraem alguma coisa. Então, se os seus pensamentos só são, como a Luciana falou, depois dos 30 que começa a acontecer isso, as coisas difíceis, eu não consigo e tal. Então, você vai naquela direção e vai encontrar barreiras que não eram para existir. Mas porque você não muda a sua forma de pensar, você vai atrair isso de uma que não havia necessidade. Então, se fala assim, mas mudar é difícil. Eu vou falar para você que realmente é difícil. Mas não mudar é fatal. Então, se você não mudar a forma de você pensar com o conhecimento que tem, você tem que ter uma mente analítica em bom estado, para que quando aconteça qualquer coisa, para você saber lidar com aquela situação, você vai ser sempre efeito da vida. E não adianta você mudar de cidade, casar com outra pessoa, não adianta nem ter dinheiro, como no caso que eu falei. O dinheiro não salva ninguém, ele pode ajudar muito. Mas a felicidade que você busca fora, ela está dentro de você. E a felicidade que eu conheço é você saber lidar bem com a vida, você usufruir da vida, não deixar a vida te deixar você fazer coisas que você não queria. Porque aí tem a ver com a mente reativa, que é uma mente que faz você agir por impulso. É até bonito você ver uma pessoa falar assim, eu não penso muito, quando eu vejo eu já fiz. Tem coisa que você faz assim e dá certo, mas pensar na vida, é melhor você pensar antes do que dar tudo errado e pensar depois. Então é melhor você buscar conhecimento para se preparar para qualquer coisa, porque a vida tem surpresa e tem cada uma, né? Exatamente. Então, uma mensagem inicial e de ordem. Compreenda realmente a sua mente. Não porque eu estou falando nessa live, mas você usa a mente para lidar com a vida. Então, suponha que a mente está aqui, certo? E tem um monte de informação. Quando o bicho pega, você precisa tirar uma informação daqui para poder usar aqui. Só que se você não sabe onde estão as informações, ou não sabe usar a mente, você pega qualquer coisa daqui e coloca aqui. E o resultado pode não ser favorável. E pode não trazer nenhum benefício. Pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, você precisa compreender a mente? Precisa sim. Precisa organizar sua mente? Lógico. Precisa tirar o lixo? Porque às vezes está pesando. Você tem um pacotão aqui enorme, infinito. E aí isso pesa. Tem uma hora que você pode tirar uma informação, até dói. E aí o corpo começa até a cansar. Então, mensagem de ordem antes de falar qualquer coisa é: compreenda a sua mente, saiba como ela funciona e utilize a sua mente para resolver problemas. Se você está usando a mente e está criando mais problema, em certas áreas está virando uma bola de neve, com certeza você não está fazendo isso certo. Você tem um equipamento aí, digamos que você ganhou um aparelho, uma nave, que você não entende nada dos painéis. E assim, quando você tem uma mente e não compreende como ela funciona, certo? Então, antes de qualquer coisa, você quer que o universo realmente favoreça você? Então,
sem você aumentar a sua capacidade, a sua força interna para que você mova o externo, é um pouquinho difícil, né? Então, essa informação que eu tô falando serve para qualquer um. Então, você vê que não depende da sua religião ou da sua crença, isso é uma lei, é muito lógico, né? Você só move o universo se você tiver força. Você parar e mova a mesa, mova a mesa, mova a mesa. Digamos que aí uma pessoa no planeta consegue fazer isso. Não estou dizendo que eu vi nada, uma. Mas é uma coisa que não é uma lei. Entende? Não serve para todo mundo. Então, o que eu estou falando serve para todos. Certo? E na realidade a mente deveria ter na mente ideias brilhantes. E por que não existe? Porque ao invés da pessoa buscar conhecimento, às vezes ela tem a síndrome do sabe tudo. Não, isso aí eu já sei. Isso eu já sei. Só como que eu sei que você sabe? Tem que ver sua vida. Se a sua vida está tendo um mau resultado, porque a forma de você pensar não está de acordo com aquilo que você quer. Então, só para você saber como a vida de uma pessoa está, olha o resultado dela. Então, não adianta você falar eu sei. E a sua vida, como é que está? Então, se você sabe que tem alguma coisa errada na sua vida, está na hora de você buscar uma maneira de corrigir isso daí. Porque um defeito que está hoje, ele não vai, com o tempo, vai resolver. Um problema hoje vai seguir dando problema. Não é no começo, no fim dá tudo certo. Não existe. Começou errado, vai dar errado até no fim. Então, se você percebe que tem alguma coisa errada com você, para e pensa. Será que eu posso fazer alguma coisa a respeito? Ou será que o universo nunca vai me ajudar, nunca vai conspirar ao favor? Vou dizer assim, se você mudar a sua forma de pensar e agir de acordo com uma solução correta, vai dar tudo certo. Mas se você não souber, e essa mente reativa assumir o controle, não adianta. Você vai nessa direção, vai virar para cá. Então vai ser tudo invertido. Então se você está vivendo uma vida assim de faz de conta, o ano que vem a minha vida vai mudar, outro ano, não vai mudar. Não é porque muda um ano, muda a vida. Quem tem que mudar é você, né? Exatamente. Bom, e para terminar, vou falar das 3 ações. Ou seja, dos 3 itens que existem que favorecem o seu poder. Que te dá poder para que você possa realmente fazer com que o universo vá em direção ao seu favor. Ajude, contribua com você. Que 3 ações são essas? Aqui na página, que página que é? 69. Vai mostrar que a vida é um jogo, certo? E do que consiste um jogo? A vida é um jogo. O que isso tem a ver, né? 3 itens aí que fazem com que você tenha poder e isso está relacionado à vida ser um jogo. Vamos pegar um jogo comum. Se você pegar um jogo de futebol e comparar com a vida, um jogo de futebol, qual que é o propósito? Fazer mais pontos que a outra equipe, certo? Então, nós vemos aí um propósito em relação ao jogo de futebol. Em relação à vida, é a mesma coisa. Um propósito é necessário. Se você não estabelece um propósito, para onde você vai? Se você está na porta de casa e vai sair, você tem que ter uma direção. E na vida é assim, enquanto você tem uma direção, você vai. Não tem a direção, daqui a pouco não tem por que estar vivo. Então, o primeiro ponto do jogo é o propósito, como um jogo de futebol e o jogo da vida. Segundo ponto são as liberdades. O que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você pode. E isso faz parte de um jogo, qualquer jogo, por exemplo, futebol. Quais são as liberdades? A pessoa pode jogar com a cabeça, pode correr, pode criar uma estratégia, pode se comunicar, pode se preparar fisicamente, criar um condicionamento físico. Então tem várias coisas que a pessoa pode fazer aí, o jogador, no caso, de futebol. E na vida? Você também precisa trabalhar com as liberdades. O que você pode fazer? Porque eu não sei se vocês perceberam, a pessoa às vezes estabelece um propósito, na primeira frustração ela já acha que não pode fazer nada. Então ela deixa de olhar as liberdades. O que a pessoa pode fazer? O que você pode fazer?
Ah, eu quero estabelecer um negócio. Tá, e o que você pode fazer? Ah, eu posso trabalhar mais, posso acordar mais cedo, eu posso pedir empréstimo, eu posso pedir pro meu avô, eu posso... Tem N coisas que a pessoa pode. Posso ver lives, eu posso ler um livro, eu posso ver instrução. A pessoa tem liberdades. Se ela não olha para essas liberdades, aí já é um outro problema. Mas existem as liberdades, certo? Como eu mencionei aqui no jogo de futebol. E o outro item são as barreiras, que é natural. Eu tô aqui, ó, em frente a uma mesa, eu tenho uma barreira natural. Mas eu tenho a liberdade de levantar e dar volta. Mas o que acontece quando uma pessoa estabelece um propósito e fracassa por um detalhe? Ela tira a atenção das liberdades e coloca a atenção onde? Nas barreiras. E barreira faz parte do jogo da vida. Não tem como viver uma vida sem limite, sem barreira nenhuma. E quando a pessoa acha que é assim, ela tem grandes problemas. Não é assim. Felizmente ou infelizmente, essa é a lei da vida. Tem barreiras. O ponto é que tem liberdade também. Mas barreiras tem, porque é o que te torna forte, o que vai fazer você criar um condicionamento aí, criar uma força, criar habilidades, estratégias, saber o que você pode fazer. Então, a barreira faz parte, é natural. E assim como no jogo de futebol, quais são as barreiras quando a pessoa está jogando jogo de futebol? O adversário, ou os adversários, né? A trave, o tempo, a delimitação do campo. De repente o corpo cansa. Então, tem barreiras? Tem. Mas tem liberdades. Então, se você acha que o universo não está agindo ao seu favor, é porque você ficou preso com atenção em barreiras. E se está tão forte que está difícil para você sair disso, significa que você está preso, está presa em muitas perdas. Então você precisa de uma terapia, não tenho nem muito o que te falar. Mas só com essa informação já dá para você ver que a vida é um jogo, que consiste de propósitos, barreiras e liberdades. Quando você lida bem com esses 3 itens, você tem muito mais poder. Ou seja, poder é a sua capacidade de fazer ou não alguma coisa. Então tem muito mais a ver com a sua vontade do que com coisas que acontecem inesperadas e você ficar mal e nunca mais se recupera. Então o poder tem essa coisa de estabilidade, da sua decisão de fazer ou não fazer algo. Isso é o poder. Quando você está com isso de propósito, barreira e liberdade muito bem alinhado, você lida melhor com o universo, certo? Então é isso. Assista as nossas lives. Se tiver alguma dúvida, pergunta. O WhatsApp é o 11 20 94 42 14. A gente também faz áudios no Telegram. Então, se você acessar aí o www.dianeticadobrasil.com.br/bio, você vai encontrar a gente no Telegram, no Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Você encontra aí a gente nas mídias, tá bom? www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Quiser ver o nosso site também, como que tá, a gente tá repaginando tudo, deixando ele mais bonito. É o www.dianeticadobrasil.com.br. Pode acessar, tá bom? Eu realmente espero e quero que você utilize as informações dessa live de hoje na sua vida, tá? Como eu falei no início, é uma informação que serve para qualquer pessoa e é um ponto de vista um pouco diferente de como fazer o universo agir a seu favor. Então, é isso. Lembra que sexta tem os vídeos curtos sobre Scientology. Então, se você está curiosa sobre Scientology, assiste os vídeos de sexta-feira, tá bom? E o nosso Telegram, entra nele e veja e escute, né, os áudios novos, tá bom? Áudios que eu não compartilho em outro lugar, é só no Telegram, tá bom? Muito obrigada aí pela sua participação. Uma excelente noite, uma ótima semana. Tchau.